Fala galera da TV RMS, beleza? Tudo bom com vocês? Então, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, porque o conteúdo é bom e vocês vão gostar, tá bom? Então, ó, solta a vinheta. Então, galera, antes de mais nada aqui, eu vou dar os créditos ao nosso professor Alexandre Rabasso. Alexandre Rabasso foi um dos meus professores no alinhamento de sistema. Fui a segunda turma dele, estive na segunda turma dele. O treinamento muito bom, aprendi bastante com o professor Alexandre. E antes de professor Alexandre, eu fui aluno do IATEC, Instituto de Arte e Tecnologias, no Rio de Janeiro, onde tive aula com o sócio dele na época, não sei se ainda continua como sócio, mas também Alexandre Melo. E através do Alexandre Melo aprendi bastante coisas que o Alexandre Rabasso fala, né? E uma das coisas bem legais uma coisa que tem que ficar gravado na sua mente. Toda vez que você falar em fase, você está falando em tempo. Então, quando você encontrar numa mesa de som o botão escrito fase no canal, por conta de se falar muito errado, algumas consoles colocam o botão escrito fase, mas nada mais do que é polaridade. Quando você mexe na fase, automaticamente você está mexendo no deslocamento do tempo da onda. Então ela devia começar em tal tempo, ela vai começar em outro tempo. Isto é fase. Então a fase da onda é uma coisa, a polaridade é outra. Inverter a polaridade é você começar a onda negativa. Devia começar ela positiva, ela começa a negativa. E a fase nada mais é do que o deslocamento, é tempo, fase é tempo, é onde a onda está começando, aonde ela vai começar. Entendido isso, então fase é tempo, polaridade é o sentido da onda, se ela está aqui por cima ou está aqui por baixo, na sua entrada. Falado isso, aqui eu vou deixar alguns links de umas publicações do Alexandre Rabasso. Estamos nesse vídeo falando sobre dois tipos de arranjo, que vai ser o gradiente, que é esse modelo aqui, mais conhecido como gradiente. Então vamos estar falando sobre o End-Fi e sobre o gradiente, certo? Aqui está o conteúdo escrito. Você pegue aqui no link que eu vou estar deixando para você entender melhor. Mas vamos lá para o nosso Maps. Eu estou começando aqui com o gradiente. Por quê? Eu coloquei aqui um microfone a uma distância de 10 metros com a caixa. Então a caixa está a 10, o microfone está a 20, então tem 10 metros de distância do alto-falante aqui. Coloquei aqui um gráfico para você ver como está se comportando o sub na região, nas frequências, para a gente verificar a melhor maneira de se trabalhar. No YouTube, no último vídeo, tivemos algumas perguntas, como... Então vamos lá. Aqui tem algumas perguntas do nosso canal do YouTube, do último vídeo. Então uma pergunta aqui bem interessante. Beleza, a dúvida dele aqui seria entre o corte, que o sub dele trabalha entre 40 a 120, e se a frequência de cancelamento ao cálculo deveria ser 120. O que acontece? Vai depender do arranjo e do que você precisa. Não tem uma regra fixa. Então, o que seria? Vamos entender aqui. Se eu estiver trabalhando com arranjo gradiente, ele faz o quê? Quanto mais eu baixo a frequência, mais ele tende a continuar com a figura, né, cardioide, super cardioide.
Se eu baixar mais, ele dá até uma fechada, né? Lembrando que aqui eu estou utilizando uma temperatura de 20 graus. Só que como a gente costuma ter uma temperatura nos shows de 30 graus, eu já vou mudar aqui. Para a temperatura de 30. Certo? Então veja que está uma temperatura de 30 graus aqui. Frequência de 80. Vamos lá, a gente vai calcular já, porque temperatura de 30 sabemos que a velocidade do som é em torno de 350 milissegundos. Vamos lá para o cálculo. Se for arranjo gradiente, a gente não vai calcular pela frequência, certo? Porque é uma caixa em cima da outra, a gente só vai ter a distância da frente da caixa para a traseira da caixa. Então, vamos lá aqui para o cálculo. A gente tem que saber qual que é o comprimento de caixa, então aqui ela está com 10, né? E ela vai algo em torno de 77. Então ela tem 77 centímetros de profundidade, essa caixa. Então a gente vai usar isso daqui como ponto. Lembrando que estamos utilizando uma caixa muito parecida com as caixas que temos no mercado, que seria este modelo aqui. Certo? Então, esse modelo da Meyer aqui é bem parecido com o que temos, pelo menos é o que eu tenho trabalhado bastante, é este modelo aqui. Certo? Se for um SB1000, aí a gente tem que mudar algumas coisinhas, mas se comporta parecido, que fique bem claro. Então, se você tem uma caixa dotada com alto-falante, você tem praticamente a mesma coisa. É só verificar a distância que tem de profundidade daqui, do alto-falante aqui para trás, certo? Voltamos lá. Sabemos que nossa caixa ela tem 77. Eu vou fazer o quê? Eu vou ver a velocidade do som para atrasar essa caixa no comprimento de 0,77. Então eu vou pegar 0,77 e dividir por 350, que é a nossa velocidade do som. Vai dar 2 milissegundos, 2,2 milissegundos. Então vamos lá, colocar aqui. Vamos colocar aqui no nosso processador. A caixa da frente é a caixa número 1 e a caixa de trás é a caixa número 2. No canal do processamento da caixa número 2, eu vou inverter a polaridade e vou colocar algo em torno do cálculo que a gente fez ali, que é 2,2. 2,2 mais 2,2 e eu vou aplicar. Então perceba que na frequência de 80, na frequência de 100, ele tende a manter o gráfico de supercardioide, certo? Então se você corta ele lá em 120, ele vai tender a manter a figura. E a gente só está atrasando o som pela frequência e invertendo a polaridade. Agora é o seguinte, vejamos que o sub, eu vou desligar uma caixa aqui e vou mostrar para vocês uma coisa interessante. O sub, vou mutar a caixa de trás. O sub, ele tende a ser omnidirecional, mas depende da frequência. Quanto mais alta a frequência, mais direcional a caixa tende a ser, correto? Quanto mais baixa a frequência, mais omnidirecional
a caixa vai se comportar, certo? Então vamos provar isso. Vou colocar aqui a frequência de 100 Hz e vou aplicar, só tem uma caixa ligada. Vamos ver o que acontece? Perceba que a caixa ela tem uma maior pressão aqui à frente, mas atrás também tem pressão sonora, na lateral também tem uma pressão sonora e na outra lateral também, certo? Quanto mais baixa for essa frequência, mais omnidirecional tende a ser a caixa. Perceba que já muda um pouco. Então, se eu colocar lá de 80, vamos descer logo para 20, perceba que ela se comporta omnidirecional, certo? Então, se a gente quer um melhor aproveito desse sistema gradiente, o que a gente faz? A gente tem que diminuir um pouco a pressão da caixa traseira. Vamos ver o que acontece. Voltando lá no processador. Aqui a gente tem um processador, a caixa de trás está mutada, certo? Vamos abrir. Vamos ver lá a figura de novo, certo? Agora, se eu baixar um pouco essa caixa de trás, será que vai diminuir essa pressão sonora que ainda existe? Vamos ver. Vamos começar com 1 dB. Menos 1 dB. E vamos aplicar. Você já percebeu uma mudança, né? Agora, será que a perda na frequência de 100 seria algo em torno de 1 dB? Ou seria mais? Menos 1 dB. Vamos ver lá. Então vamos colocar logo 2 e vamos ver como vai se comportar o sistema. Bem diferente, certo? Qual seria o valor? Vai depender de como a caixa está, aonde a caixa está, mas você percebe que você precisa ter uma queda na caixa de trás, certo? Vou colocar aqui 2,3. Uma melhoradinha. Pronto. Então percebemos que obtivemos um outro resultado aqui. Vou tirar um print da tela para a gente comparar. Então eu tirei o print da tela aqui para a gente ver a diferença da caixa, né? A caixa que está com o falante para trás, com um ganho de menos 2,2 mais exato, e você percebe que aqui está sem ganho, está 0 dB como a caixa da frente, certo? 0 dB como a caixa da frente. E o nosso print, ele mostra que eu atenuando, então se eu atenuar a caixa de trás, eu ainda consigo o melhor proveito desse sistema. Então ele vai ter uma pressão sonora na parte de trás melhor, certo? E isso aqui é bem legal. Com o microfone de RTA você consegue fazer isso na prática e ver qual que foi o melhor resultado, mas ele não vai conseguir passar ali de 3 dB, 3 e pouco, menos 3 e poucos dB pelos testes que fizemos aqui. Então vamos lá, vamos perceber uma coisa. Então quanto mais eu diminuir a pressão da caixa de trás, mais vai ser a diferença no sistema. Então vamos lá. Tá vendo? Ele já não começa a influenciar, né? Começou a voltar o sinal. Então a gente sabe que é mais ou menos ali entre 2,3 dB.
menos, né? Então seria mais ou menos isso aqui. No máximo isso aqui, então, será? Lembrando que a gente está em um software, né? No mundo real as coisas mudam bastante. Aqui a gente não tem acoplamento do chão, então a caixa está flutuando aqui, né? Digamos assim. Então a gente não tem um acoplamento de chão aqui. Paredes estão... Ele está vendo... não está enxergando nenhuma parede, nenhum teto. Então vai mudar com certeza se você estiver trabalhando em um local diferente. Mas percebemos que se atenuarmos ali em torno de 2 dB a 3 dB, vai melhorar o cancelamento. Então, agora a pergunta é o seguinte: será que eu tenho uma perda considerável de pressão sonora na frente quando eu trabalho com arranjo, algum tipo de arranjo cardioide, de direção, que tenta dar uma direção para as baixas frequências? Vamos ver isso na prática. Vamos só dar uma analisada de qual que é a pressão sonora. Então aqui pode ver que não existe, no processador não existe perda. Então eu estou deixando ele sem os 2,3 dB, que a gente viu que colocando menos pressão sonora na caixa apontada para trás, algo em torno de 2,3 menos, né? 2,3 decibéis a menos, temos um cancelamento melhor na parte de trás. Isso é algo para ser considerado se você quiser. Depende. Se aquela pressão sonora a menos que foi para o palco já está agradando, você deixa em 0, porque você vai perceber que você tem também na parte da frente uma elevação de potência. Então vamos aqui só para ver o gráfico funcionando, né? Perceba que em torno de 80 estamos com 94,6 decibéis. Vou tirar um print da tela da região aqui do gráfico. E agora eu vou posicionar uma caixa em cima da outra. Vamos lá. Então estamos aqui com uma caixa em cima da outra, certo? No processador agora a gente vai tirar o tempo e voltar com a polaridade. Vamos agora para o gráfico, ver, continua na frequência de 80 e vamos ver aqui na frequência de 80 quanto a gente subiu. A gente estava com 94,6 e estamos aqui com, na mesma região, estamos com 96,2. Então percebemos aqui que, comparado com o nosso outro gráfico que a gente fez aqui, fazendo um arranjo, né, o gradiente, a gente vê que perdemos sim uma potência na fonte, onde estava sendo aferido, lá a 10 metros, né, da caixa, tínhamos uma pressão com arranjo de 94,6 dB em 80 Hz. E percebemos que
Sem arranjo, temos uma pressão sonora de 96,2. É um ganho de 1,6 dB. Aqui, a gente tem que levar em conta que a gente não quer que o som atrapalhe o nosso palco, que ele aumente o campo reverberante. A gente quer aumentar a direcionalidade do sistema. Então a gente quer aumentar a direção da caixa e diminuir o local onde a gente não quer. Para isso a gente vai ter uma perda sim, mas o resultado do sistema em arranjo é bem melhor. Este modelo então, né, de sistema gradiente, eu utilizei em 2011, tenho até a foto aqui no Facebook, de 22 de junho de 2011. Eu comecei a utilizar, a me interessar pelo sistema Kjorg, né, as configurações e arranjos, que a gente não tinha tanta informação lá naquela época, foi em 2010. No final de 2009 eu já estava ali vendo algumas publicações nos Estados Unidos que as pessoas estavam colocando uma caixa para trás. Isso me interessou bastante, eu falei, diferente, né? E em 2011 eu tirei essa foto aqui, mas antes de 2011 eu já tinha feito arranjos parecido com esse, né, como o Gradiente. E com aquela pouca informação a gente já tirava um som bem interessante. Perceba que é uma caixa bem parecida com a caixa da Meyer, né? Com certeza o som não é, mas cada coisa à parte. Mas se já existia alguns modelos, isso, o conteúdo em português mais detalhado foi chegando depois. Então, com o professor Alexandre Mello, em algumas aulas, depois do final da aula, a gente conversava alguma coisa, os alunos ali perguntavam sobre Kjorg, essas coisas, e a gente foi entendendo melhor. E um ano depois, aqui em 2015, foi quando eu fiz o curso, o treinamento do Alexandre Rabasso. E de lá para cá tenho utilizado bastante o arranjo Kjorg e suas configurações. Qual é a melhor configuração de um arranjo Kjorg ou um arranjo de sub? Vai depender. Depende do seu espaço, depende das caixas que você tem, depende da quantidade de processamento separado por canal você tem. Então, muitas vezes a gente quer fazer uma coisa, mas não tem, e faz de qualquer jeito e não fica legal. Então, o que aconselho a vocês é utilizar um pouco o software da Meyer, né, que é o Maps, para fazer esses experimentos e verificar como é mais ou menos aqui a caixa vai se comportar, e você vai começar a entender melhor, e a partir disso daqui você vai colocar em prática na vida real. Aí você coloca o seu microfone, coloca ele a 2 metros da caixa, dá uma volta na caixa, né, a 4 metros, vê um comprimento de onda a 4 metros, e aí você coloca lá 4 metros e dá uma volta na caixa, né, e você vai ver o cancelamento, como está se comportando, a configuração com o modelo de caixa que você tem. Então, aqui o software ele te dá visualmente como se comportaria, mas é muito mais exato você colocar o seu microfonezinho lá e saber como está se comportando em determinado ambiente, certo? A gente agora vai para um segundo arranjo. O segundo arranjo é o Endfire. Seria um falante apontado para a traseira de uma caixa, né?